Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula aí, nessa sequência de videoaulas sobre evolução dos seres vivos, né? Na nossa última videoaula nós tivemos uma noção aí de fixismo, transformismo e abordamos essencialmente as ideias do Lamarck. Então falei ali sobre a questão do transformismo, inclusive o termo aí que era usado pelo Lamarck aí para se referir à transformação dos seres vivos ao longo das gerações, e falamos um pouquinho de como ele explicava essa noção de transformismo, lei do uso e desuso e lei da herança das características adquiridas. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar um pouco melhor as ideias do Darwin, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho das ideias do Darwin para explicar essa questão da transformação ao longo das gerações, um termo que Darwin utilizava aí com frequência para se referir a esse processo era a ideia de descendência com modificação. Então isso era uma ideia bem importante, um termo bem importante que o Darwin utilizava para se referir à questão da transformação dos seres vivos ao longo do tempo, tá bom? Aqui só para relembrar, temos também um outro evolucionista aí da mesma época na Alemanha, que era o Haeckel, que ele tinha também essa ideia aí de transformação ao longo das gerações. Ele usava um termo aí, ele tinha elaborado aí uma teoria conhecida como teoria das transmutações, tá bom? Então, na sequência aí, vamos começar então a falar um pouquinho mais das ideias do Darwin. Venham comigo, gente. Bom, pessoal, então, falando um pouquinho aqui do Darwin, né? Em primeiro lugar aí, chamar a atenção de vocês aí para o período de vida aí do Darwin, né? Então ele viveu entre 1809 e 1882, século XIX, né, na Inglaterra. E na trajetória do Darwin, eu vou chamar a atenção de vocês aí para dois pontos importantes, dois momentos importantes para o desenvolvimento das ideias que vieram a constituir depois a teoria do Darwin, tá bom? Em primeiro lugar aqui, né, uma viagem que o Darwin fez aí a bordo do navio Beagle, que foi uma viagem longa de 1831 a 1836, certo? E nessa viagem, o Darwin fez uma série de observações, ele conheceu muitos lugares no mundo, observou paisagens, observou relevos, observou flora, fauna de muitos locais diferentes, e isso foi um período aí que foi muito rico, né, para que ele levantasse muito material e observasse muitos locais, para posteriormente ele desenvolver as ideias da sua teoria, tá? E depois que ele voltou da viagem, também vou chamar a atenção na sequência aí do contato que Darwin teve com o trabalho de um economista chamado Thomas Malthus, que falava sobre as populações, né, as populações humanas, e ele estava preocupado com a questão da produção de alimento para as populações humanas. O Malthus estava preocupado com isso. E Darwin teve então contato com esse trabalho. Então, na sequência, eu vou falar um pouquinho dessa questão da viagem do Darwin, vou falar um pouquinho desse trabalho do Malthus e como isso acabou contribuindo para as principais ideias da teoria do Darwin, tá bom? Vale a pena aqui chamar a atenção também de vocês para observar aí o período da viagem que eu falei para vocês, né? Então, de 1831 a 1836, certo? E também o tempo que o Darwin levou depois para lançar um dos livros mais famosos aí da biologia, que é A Origem das Espécies. Então, depois que o Darwin voltou da viagem, em 1836, ele passou aí mais de 20 anos, né, fazendo reflexões, pensando, conversando com outros, com pessoas aí da área científica, e ele lançou o livro A Origem das Espécies no ano de 1859, tá bom? Então, momentos importantes da vida do Darwin. Vamos então, na sequência, falar um pouquinho melhor da viagem do Darwin e do contato com esse trabalho do Malthus. Venham comigo. Bom, pessoal, então aqui, né, o navio, conhecido como navio Beagle, onde o Darwin, então, embarcou aí no ano de 1831 para essa viagem. Entender que esta viagem, na verdade, o Darwin fez no contexto em que a Inglaterra ela lançava e enviava muitas expedições pelo mundo naquele período, especialmente para estabelecer relações comerciais com outros países e para conhecer um pouquinho, mapear um pouquinho
dos recursos, né, do que estava disponível em outros países para que ela pudesse estabelecer aí relações comerciais. E o Darwin foi nessa viagem e ele tinha, entre outras funções ali na viagem, ele foi também para observar um pouquinho dos recursos naturais presentes aí em todos os lugares por onde o Beagle passou, tá bom? Então essa seria a ideia. E aí o navio Beagle, onde o Darwin permaneceu aí por 5 anos durante essa viagem. Gente, nessa imagem aqui nós observamos a rota que o Beagle seguiu durante essa viagem, né? Então, aqui nós temos a região da Europa, aqui Inglaterra, né? Aqui África, Américas, aqui uma parte da Ásia, Oceania, aqui outra parte da Ásia. Entender que a viagem, ela teve muitos pontos de parada, que estão representados aqui no mapa por essas bolinhas amarelas, por exemplo. Então, durante essa viagem, nesses pontos aqui, são alguns dos locais onde eles faziam paradas e ali eles ficavam dias, semanas, né? Onde a tripulação ali poderia estabelecer contato com as pessoas ali daquela localidade e o Darwin aproveitava então para fazer suas observações da flora, da fauna, do relevo e assim por diante, tá? Então eles saíram da Inglaterra, cruzaram o Atlântico, passaram pela costa brasileira aqui, né, contornaram o sul da América do Sul, foram seguindo aqui pela costa do Chile, aqui na região da América do Sul, hoje pertence ao Equador. Aqui é um ponto muito importante da viagem do Darwin, quando ele passou pelas Ilhas Galápagos, cruzou todo o Oceano Pacífico, chegando aqui na Oceania, na Austrália, né? Passou pelo sul da Austrália aqui, cruzou o Oceano Índico, sul da África, antes de voltar para a Europa, voltaram aqui para o Brasil e depois fizeram a rota aqui do Atlântico de volta à Inglaterra, tá bom? Então essa foi a rota, o caminho aí feito pelo Darwin, pelo Beagle durante a sua viagem. Gente, aqui um mapa, né, para mostrar para vocês aqui esse arquipélago Galápagos. Observar que é uma série de ilhas, uma ilha maior aqui chamada Ilha Isabela, mas temos aqui muitas outras ilhas menores, né? Aqui uma foto de uma determinada região de uma dessas ilhas. E o importante aqui é perceber que o Darwin ele passou por algumas dessas ilhas e observou uma diversidade muito grande nas características das espécies entre as ilhas. Isso chamou muito a atenção do Darwin, porque eram ilhas muito próximas entre si, mas entre elas ele observou uma certa diversidade nas adaptações dos animais, em especial, às diversas condições das diferentes ilhas, tá bom? Então isso é um ponto importante aí da viagem do Darwin. Bom, então, entre outras coisas, o que chamou muito a atenção do Darwin, né, lá nas Ilhas Galápagos, como eu comentei com você, foi a diversificação dos seres vivos. E um dos exemplos que Darwin comentava muito eram os pássaros conhecidos como tentilhões, tá? Então, o que o Darwin percebeu entre os tentilhões foi uma diversificação muito grande em relação ao formato dos seus bicos nas diferentes ilhas. E o que ele percebeu? Que, na verdade, dependendo do que havia como disponibilidade de alimento em cada ilha, cada grupo de tentilhão tinha um bico muito bem adaptado para que ele conseguisse se alimentar dos recursos disponíveis naquela ilha. Então ele observou essa relação muito importante entre a adaptação dos bicos dos tentilhões à disponibilidade de alimentos que tinha em cada ilha. Era algo que era muito parecido à observação do Lamarck, né? Nós comentamos em outro vídeo que o Lamarck também percebeu essa adaptação muito grande entre os seres vivos e o seu ambiente. Então o Darwin percebeu muito claramente isso e os tentilhões ali, esses pássaros aí das Ilhas Galápagos, foi um exemplo muito, muito utilizado pelo Darwin para se referir a essa ideia, tá bom? Então, ponto importante para observar aqui os tentilhões de Darwin, os tentilhões de Galápagos. Bom, pessoal, então, depois que o Darwin voltou da sua viagem, né, ele passou muito tempo aí fazendo
reflexões, observando todo o material que ele tinha coletado. Ele tinha um diário em que ele fez anotações durante os 5 anos da sua viagem. Então ele tinha uma quantidade grande de material aí para fazer reflexões e pensar sobre tudo aquilo que ele tinha observado e anotado durante aquele período. E uma das coisas que aconteceu após a viagem foi um momento em que ele entrou em contato com o trabalho do economista, então, Thomas Malthus, né? O Thomas Malthus estava fazendo um estudo sobre a questão do crescimento populacional humano e a produção de alimentos, né? E ele estava preocupado com a falta de alimentos ou a falta de recursos aí para a população humana de acordo com o padrão de crescimento que ele tinha observado. Então, o que o Malthus observou? Vejam esse gráfico aqui. O Malthus observou que a população humana estava crescendo numa uma escala de progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos para essa população estava crescendo numa escala de progressão aritmética. O que é isso? PG e PA. Tá? PA é um crescimento em que você vai somando um número a cada sequência, né, do número anterior. Então, por exemplo, vamos imaginar uma PA que ela vai crescendo em razão 2. Então, o crescimento dessa sequência numérica, ela se dá a partir da soma do número 2 ao número anterior. Então, por exemplo, 2 soma 2, 4 soma 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Então, você tem uma sequência numérica construída a partir da soma constante de um número, né, que é chamado de razão. Já a progressão geométrica, essa razão é utilizada para multiplicar o número anterior. Então, por exemplo, numa PG de razão 2, se você tem o primeiro número 2, você vai multiplicar pelo número 2. 2 vezes 2, 4. Mas aí, o número seguinte você multiplica por 2. 2 vezes 4, 8. Multiplica por 2. 8 vezes 2, 16. Multiplica por 2, 32. E aí, consequentemente, o crescimento aqui é muito mais acelerado do que o crescimento numa PA. Então, o Malthus observou que a população humana estava crescendo aí em um ritmo próximo de uma PG e a produção de alimentos para essa população estava crescendo num ritmo mais ou menos de uma PA. E aí o Malthus escreveu esse trabalho para alertar aí a questão da falta de alimentos para muitas pessoas no mundo, né? O Darwin, observando isso, ele trouxe um pouco esse raciocínio para as populações das espécies na natureza. Então aqui vem um ponto muito importante que nós vamos ver na sequência da teoria do Darwin, que foi a ideia de trazer o pensamento populacional para a sua teoria. Isso foi uma diferença muito grande que fez com que a sua teoria tivesse uma diferença muito grande em relação às ideias do Lamarck que nós vimos na última videoaula. Tá? Então estejam atentos a esse ponto, que vai ser muito importante na sequência, que é a ideia, o pensamento populacional, esse olhar, essa abordagem populacional do Darwin na sua teoria, tá bom? Então vamos na sequência aí começar a entender a partir desses dois pontos, da viagem e das ideias do Malthus, vamos entender um pouquinho melhor as principais ideias da teoria do Darwin, tá bom? Venham comigo então, gente.